Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O professor do INSPER, Roberto Dumas, falando sobre as taxas de Trump e seus desdobramentos. O economista Otto Nogami fazendo uma análise sobre o atual momento da inflação e como ela impacta em nossa economia. O advogado Marcos Bernardini trazendo importantes orientações aos consumidores. O economista Roberto Luiz Troster comentando sobre a queda da taxa de desemprego no Brasil. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o doutor Fernando Salles, advogado mestre em direitos difusos e coletivos. Fique conosco. E a inflação do mês de fevereiro de 2025 veio surpreendendo o mercado. Aliás, não só o mercado, o governo e principalmente as famílias. A inflação do mês de fevereiro chegou a atingir 1,31%. Consequentemente, no acumulado em 12 meses, chegou ao montante de 5,6%. Ora, um pouco ao contrário da grande preocupação do governo, que era com relação à formação de preços dos alimentos, o que surpreende nessa inflação é que o elemento mais representativo vem exatamente do agregado homogêneo chamado habitação, que apresentou uma alta de 4,44%. E pela sua representatividade no cálculo da inflação, lógico, ele puxa então a inflação para esse patamar realmente inesperado. Entretanto, quando nós analisamos esse item habitação, o que chama atenção é justamente o aumento da energia elétrica ou da tarifa de energia elétrica. Porque o que acontece? No mês de janeiro, foi distribuído aquele bônus, o famoso bônus de Itaipu, que fez com que a tarifa de energia elétrica se reduzisse no mês de janeiro, tanto é que a redução chegou a representar 14,21%. Só que agora, mês de fevereiro, não tendo mais o bônus, a tarifa voltou ao seu patamar normal e aí então chegando a um nível de 16,80%. E é isso então que acabou puxando a inflação, ou item habitação, e consequentemente a inflação por esse patamar extremamente elevado. Mas um pequeno grande detalhe, por que a inflação é tão preocupante? Ora, porque a inflação ela faz parte de um conjunto de variáveis que nós denominamos tripé macroeconômico. E, indiscutivelmente, a inflação, nesse tripé, é o elemento mais importante na sustentação da atividade econômica. Ora, com uma inflação mais alta, isso necessariamente vai levar o Banco Central a uma elevação da taxa de juros, que, consequentemente, acaba impactando sobre, principalmente, investimentos no setor privado e pode também respingar sobre o consumo das famílias. Então, esse conjunto de queda de investimentos, queda de consumo das famílias, e isso pode acabar impactando justamente sobre a performance do PIB. Tanto é que quando nós projetamos a atividade econômica para esse ano de 2025, essas condicionantes ou o comportamento dessas variáveis nos leva realmente a uma perspectiva de um nível de crescimento um pouco abaixo. E, aliás, o mais importante, abaixo da própria média mundial. Uma boa notícia. A variável mais importante na política econômica é o emprego. Nesse sentido, o Brasil tem um desempenho ótimo. Praticamente eliminou o desemprego. Ele chegou ao patamar mais baixo desde que a série histórica foi iniciada em 2012. Os setores que mais contribuíram para reduzir o desemprego foram comércio e indústria. Alguns estados, esse desemprego ficou abaixo de 3%, como Santa Catarina e Mato Grosso. Em outros, nem tanto. Na Bahia, você ainda tem taxas de desemprego elevadas. Mas, na média, é muito bom.
Em janeiro subiu um pouco, mas isso é sazonal e isso é esperado. Você tem emprego maior, especialmente do comércio, no fim do ano. Quais são as perspectivas agora? Bom, primeiro, você não consegue manter esse nível de desemprego por muito tempo. Por quê? Porque começa a pressionar salários. Se pressiona salários, pressiona a inflação. Para isso, o Banco Central está subindo os juros. Então, você deve ver um arrefecimento nessas taxas. Possivelmente a taxa suba um pouquinho e até que os preços começam a convergir rapidamente para a meta de inflação. Na média, é um resultado bom até agora. A questão é manter esse resultado para frente. É isso. Olá pessoal do Simples, sejam bem-vindos. Obviamente aquilo que a gente já esperava aconteceu, a tarifa de Trump começou, ou seja, 25% de tarifa em cima dos aços semi-acabados e alumínio. Isso na realidade acaba sendo um tiro no pé na própria economia norte-americana. Por quê? Porque cada funcionário que usa aço semi-acabado nos Estados Unidos, ele acaba impactando 80 funcionários, 80 empregados que vão usar o aço semi-acabado e transformá-lo em aço laminado para carros, máquinas, equipamentos, refrigeradores. Isso acaba impactando a inflação nos Estados Unidos. Acaba impactando a inflação nos Estados Unidos, impacta também a taxa de juros dos Estados Unidos, o que prejudica o nosso câmbio. Agora, qual é o maior problema disso daí? Trump acabou de dar uma declaração algum tempo atrás que provavelmente os Estados Unidos entrariam em recessão. Acho um pouco difícil. Mas se nós analisarmos como está sendo o modus operandi de Trump, o que ele está falando? Ele coloca uma tarifa de 25%, aumenta para 50%, volta para 25%. Nós, economistas financistas, trabalhamos com risco. Nós não sabemos trabalhar com incerteza. Ou seja, os investidores, os empresários, os empreendedores, os consumidores ficam receosos de consumir e investir ao fazer o plano de negócio dele, que não sabe se a tarifa vai ser 25, 50 ou vão entrar num acordo de zero. E isso prejudica a confiança do consumidor, que acaba consumindo menos, investindo menos e pode prejudicar o PIB dos Estados Unidos. E a poder ainda acabar numa situação feia de nome economês que a gente chama estagflação, que é uma queda na atividade econômica com inflação. Ou seja, olha o que Trump está fazendo. É um verdadeiro tiro no pé, que isso pode prejudicar completamente as cadeias de suprimento ao redor do mundo, porque veja, a hora que você pega um iPhone, a hora que você pega um celular, esse celular ele é feito com partes de Taiwan, da Coreia, do Japão, dos Estados Unidos, da Holanda. Se você mexe nessas cadeias de suprimento, como é que fica o plano de negócio de quem trabalha numa empresa dessa? Você sabe que hoje a tarifa é 25%, amanhã pode ser 50% ou pode ser zero. Isso leva praticamente a um estrangulamento na produção. E outra, Trump quer trazer mais empresas para os Estados Unidos. Como é que você vai trazer mais empresas para os Estados Unidos num prazo de 1 mês, 2 meses, 3 meses? Isso demora. E outra, os Estados Unidos estão praticamente em pleno emprego ainda, com nível de desemprego de 4%. Com a deportação em massa de imigrantes legais ou ilegais, etc., vai acabar faltando mão de obra para essas indústrias que eles estão chamando. E isso é mais pressão inflacionária. Mais pressão inflacionária não só nos Estados Unidos, porque se os Estados Unidos tiverem de fato essa pressão inflacionária mais resiliente, os juros ficam mais altos por mais tempo e fica mais interessante investir nos Estados Unidos. Aliás, é uma coisa que precisa deixar claro. É melhor investir no Brasil porque o Brasil paga mais taxa de juros. Não é essa a conta. É importante fazer a conta e saber quem paga mais em dólar. Por exemplo, no ano passado, vocês, os senhores que investiram no Brasil, 11% de retorno numa taxa, num CDB, etc. Perderam dinheiro porque o câmbio depreciou 27%. Então é importante que a taxa de juros seja em dólar
e você ganha os recursos em dólar. E com uma taxa de juros mais alta nos Estados Unidos, acaba prejudicando o nosso câmbio, que bate na inflação, que bate na Selic, que provavelmente, muito dificilmente, vai recuar esse ano. Fico por aqui, um grande abraço a vocês. Muitos consumidores podem se beneficiar de uma lei que ela foi criada e foi aprovada em 2021, que trata do superendividamento, e eles acabam não sabendo dessa situação. Primeira coisa é saber se ele pode ou não ser beneficiado com essa lei. Superendividado, então, é aquela pessoa que deve mais do que aquilo que ela recebe. O critério é, para ser beneficiado dessa lei, aquilo que eu devo, não é? Aquilo que eu tenho de débito supera aquilo que eu tenho de rendimento. Então, se eu sou trabalhador, eu ganho R$3.000, mas as parcelas que eu tenho que pagar mensalmente supera esse valor, eu tenho direito, então, a ser beneficiado por essa lei. E o segundo requisito, só são esses dois, é que as dívidas tenham sido feitas, tenham sido contraídas de boa fé, não já na intenção de não pagar. Todos os seus credores serão chamados, então, o banco que você deve, a conta de água, um representante das empresas que você deve, todas elas serão chamadas para uma audiência de conciliação e será então proposto nessa audiência de conciliação um parcelamento global de todo o crédito que você deve. Então, tudo aquilo que você deve vai ser reunido e vão ser discutidas medidas, não é? Formas para que você consiga ter um rendimento para pagar as suas coisas e subsistir, para você garantir a sua subsistência e também para que os credores possam receber aquilo que você deve a eles. Se não consegue resolver, o consumidor ele pode optar para que o processo vá para o juiz, que continue então esse procedimento. Então vai para o juiz e nesse caso o juiz vai individualmente analisar todos os contratos e todas as suas dívidas. O juiz vai analisar individualmente cada um dos débitos que o consumidor tem e vai com isso fazer ele um plano para que o consumidor possa pagar todos os fornecedores. Não vai haver o comprometimento total daquilo que você ganha. Normalmente se mantém em torno de 60% a 70% do seu rendimento, daquilo que você ganha, para você subsistir e a diferença, 30% a 40%, para ser dividida em todos, né, para todos os seus credores e de forma parcelada. Vá atrás, procure informação e aí sim você vai conseguir sair disso e da melhor forma possível, porque a lei te beneficia. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o Dr. Fernando Salles, advogado e escritor. Também escreveu um livro recentemente sobre startups. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Bom, vamos falar um pouquinho das startups para depois falar do Código Civil. Perfeito. Então, nos conta um pouquinho o que é uma startup, o que a caracteriza e qual o rumo. Então, startups é um nome que se deu para essas empresas de tecnologia iniciantes, né? Então, a gente tem os exemplos tradicionais do Yahoo, começou assim, o Google, né? E deram a essas empresas o nome de startups. A gente não tinha uma regulamentação sobre isso até 2021, né, aqui no Brasil. E agora nós temos. E o que mudou? O importante, né? Essas empresas, essas startups são empresas iniciantes, normalmente quem inicia não tem dinheiro, né? E ela precisa de alguém para aportar recursos nisso. Então, há uma figura tradicional já no país como os Estados Unidos que foi trazido para cá, que é do investidor anjo, né? O investidor anjo é uma pessoa que tem recursos, tem dinheiro e que procura essas empresas para investir. O problema que a gente tinha é que muitas vezes esse investidor era confundido como um sócio da empresa e a justiça muitas vezes colocava para ele a responsabilidade
por eventuais dívidas dessa empresa. Agora, com essa lei, a gente tem a garantia, o reconhecimento de que o investidor anjo não é participante da empresa, ele não é sócio da empresa. E não é solidário, não. Exatamente, ele não vai ser solidário com as obrigações da empresa. No geral, na regra geral, ele não tem essa responsabilidade. E isso é importante por quê? Porque isso vai atrair o investidor, né? O investidor fica meio receoso de investir e ser responsabilizado. Com essa legislação agora, ele vai ter uma segurança um pouco maior, né? E isto mudou substancialmente a vida daqueles que procuram investidor anjo? Então, eu acredito que sim, né? Eu acho que assim, 21, 22, nós estamos em 25. Ainda não deu para sentir muito. É pouco tempo, mas eu acredito que isso vai refletir no futuro, os investimentos vão vir, né, com muito mais intensidade. Se você tivesse dinheiro para investir e quisesse investir em algum projeto, com essa legislação você investiria? Investiria, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso é importante, porque você traz para o mercado ideias boas. O seu livro trata disso? Trata, mas é do aspecto jurídico. Então, assim, eu não foquei no mercado, eu foquei na lei, explicando como é que funciona, como é que você pode fazer para montar a sua startup e como você pode fazer para ser um investidor anjo. Bom, agora vamos falar um pouquinho do Código Civil. Vamos. Não é? Muito está se falando sobre o Código Civil nesse momento. Sim. O que já mudou e o que é projeto de lei? Há uma intenção de mudar significativamente o Código Civil. Tanto há essa intenção que já existe um projeto de lei no Congresso Nacional, está tramitando, com vistas a essa mudança radical. Sim. Mas o que já mudou? Por enquanto, a única mudança significativa que a gente teve desde que se começou a falar nisso diz respeito ao contrato de seguro. E o que mudou? O contrato de seguro ele estava todo regulado no Código Civil. Toda essa parte foi revogada e fizeram uma lei específica só sobre o contrato de seguro. Então não há mais nada no Código Civil. Tiraram do Código Civil, vamos colocar assim. E fizeram uma lei específica. É melhor ou pior? Eu entendo que é melhor. Sempre que você tem uma lei que é específica para um determinado segmento, isso é melhor. Isso foi sancionado quando? Final do ano passado, ele vai entrar em vigor no final desse ano. Ele tem 1 ano de vacância, a lei fica 1 ano em suspenso, para que todo mundo possa se adaptar, né? Então, as seguradoras, o mercado, todo mundo tem que se adaptar às novas regras. Então, dezembro desse ano vai entrar em vigor. Por enquanto, ainda está valendo o Código Civil com relação a isso. Sim. Tá? Os contratos, se eu for fazer um contrato de seguro para o meu carro, para o meu automóvel, ainda vai ser com as regras do Código Civil, porque elas ainda estão em vigor. A partir de dezembro, não estarão mais, e aí vai passar a se aplicar essa lei nova. Dezembro de 2025. A grosso modo, eu vou dizer, não que assim revolucionou o contrato de seguro. A maior parte do que a gente já tinha no Código Civil foi preservado. Mas, por exemplo, seguro de vida. Algumas coisas importantes do seguro de vida que não eram mencionadas na lei, agora estarão. Nosso primeiro Código Civil é de 1916. Sim. Primeiro Código Civil. Durou até 2002. Então, quase 1 século de Código Civil. Sim. De 2002 para cá, a gente tem um outro Código Civil. Mas tanto um como o outro tinham regras sobre o contrato de seguro. O contrato de seguro é uma coisa... É da época das grandes navegações da Idade Média. Durante todo esse período, muitas questões foram levadas ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário teve que decidir questões na lacuna da lei. E criou a jurisprudência. Sim. Então, o que o legislador fez agora? Ele pegou toda essa jurisprudência e transformou em lei. Então, acaba dando um pouco mais de segurança jurídica, porque a jurisprudência é importante, mas quando você tem isso transformado em lei, aí você tem uma coisa muito mais segura. O suicídio. Então você tinha uma questão toda ligada ao suicídio com o seguro de vida. Se a pessoa
tinha direito ou não a receber, se os beneficiários teriam direito de receber o seguro de vida se a pessoa se suicidou. Isso foi agora regulamentado, já está pacificado, então tem o direito de receber e tal. Era jurisprudência, agora está incluído na lei. Bom, e agora que você tocou no tema, tem direito de receber ou não? Tem direito de receber. Tem direito de receber. A jurisprudência já dizia que tinha. Sim. Né? E agora essa lei nova incorpora a jurisprudência. Né? O que você está achando de importante na discussão do Código Civil? Eu acho importante essas discussões que estão acontecendo hoje sobre essas alterações. Tá? Eu acho que a gente tem que modernizar, muita coisa tem que modificar. O Código Civil, desde 2002, já sofreu inúmeras alterações. O que eu não concordo, muitas das vezes, é alterar o Código Civil, como eles querem fazer. Eu acho que a legislação tem que ser criada, uma legislação específica. E não ficar introduzindo um monte de coisa no Código Civil, porque você vai inchar a lei vai ficar inchada, e toda lei que é muito inchada acaba tendo, assim, de ser descartada. Por exemplo, o contrato de seguro. Esse que eles fizeram. Né? Fizeram o correto. Discutiram mudança, era para mudar o Código Civil, resolveram fazer uma lei à parte, né? Então, ótimo. Então tem coisas que a gente não tem que colocar no Código Civil. Por quê? Porque você vai querer regular tudo numa única lei? É impossível. A sociedade evolui. Evolui. A legislação sempre acaba vindo a reboque. Sim. Às vezes com atraso. Às vezes contrário, mas ela vem, motivado pela mudança da sociedade. Exato. Muito bem. O que muda você ter essa mudança no Código Civil ou numa legislação à parte, de acordo com a sua avaliação, para que as pessoas entendam? Sim. O Código Civil é uma lei consagrada. Quando você vai colocar um monte de coisa a mais ali, você vai ter que mudar toda a estrutura dessa lei. Isso vai criar mais confusão do que solução. Quando você pega e coloca leis especiais, à parte, é muito mais fácil para aquela pessoa ir estudar aquela lei. Porque você não precisou mexer na estrutura do Código Civil. Sabe, é muito complicado assim, as pessoas entenderem, assim, mas numa faculdade de Direito, você passa 5 anos estudando Código Civil. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria tua última frase, por favor. Mudanças são bem-vindas. No direito, principalmente. São bem-vindas. São bem-vindas. Fernando Salles, nós queremos agradecer a sua participação, ao conhecimento acumulado e transmitido e o debate que virá, claro, em função de tudo isso. E a evolução da sociedade, esperamos que seja perene por séculos e séculos. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!